Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo de número 1, a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Versículo 4: disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus preparou esta oportunidade para nós estarmos aqui nesta manhã, para sermos alcançados pela bênção do Senhor. Eu quero ministrar sobre o tema pureza para os impuros. O texto sagrado fala acerca da cura de um leproso. No tempo de Jesus havia muitos leprosos, uma doença terrível, uma doença que escravizava a pessoa até a morte. E no tempo de Jesus, muitos leprosos que foram até o Filho de Deus foram curados por Jesus. A Bíblia não vai falar apenas deste leproso que nós acabamos de ler, mas também outros leprosos que foram curados por Jesus. E não somente no Novo Testamento, que fala acerca da cura de leprosos, mas também no Velho Testamento, que fala acerca da cura do general Naamã, o homem que servia a unidade militar da Síria. Era general, era um homem conhecido, um homem respeitado, e ele foi curado por Deus, intermédio do profeta Eliseu. Naamã, ele foi alcançado pelo milagre do Senhor. E agora, dentro deste texto, segundo escreveu Mateus capítulo 8, versículo de número 1, o texto vai nos dizer que Jesus estava no monte. E quando Jesus desceu daquele monte, já havia uma grande multidão o seguiram. Irmãos, sempre que quando Jesus estava em um determinado lugar, Jesus arrastava uma multidão. As pessoas iam ao encontro de Jesus. Não era Jesus que ia ao encontro dessas pessoas, eram as pessoas que iam ao encontro do Filho de Deus. É diferente como os dias que nós estamos vivendo. As pessoas, os irmãos, hoje já não vêm em busca da pessoa do Filho de Deus. As pessoas, irmãos, a gente percebe principalmente neste tempo, as pessoas têm se ausentado da presença de Deus. Isto é lamentável dizer, mas as pessoas têm se distanciado da presença do Filho de Deus. Aleluia. E nós estamos aí entendendo que o mundo está um caos, o mundo está desaverso, as coisas estão desandando, as pessoas estão totalmente perdendo o temor diante de Deus. E para quem não sabe, o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Quando o homem procura a buscar a presença de Deus, ele
ele tem das bênçãos de Deus sobre a sua vida, ele tem das promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. E quem vem ao encontro de Jesus é abençoado. Todas as pessoas que foram ao encontro de Jesus foram abençoados. Foram abençoadas. As pessoas que iam ao encontro de Jesus eram pessoas doentes, pessoas que precisavam urgentemente de um milagre. Pessoas que iam ao encontro de Jesus eram pessoas que procuravam então uma libertação para alguém da sua família, pessoas que procuravam por milagres. Irmãos, no tempo de Jesus as pessoas saíam das suas casas e iam então ao encontro do Filho de Deus nos desertos. Quando não encontrava Jesus no deserto, encontrava Jesus então nas aldeias, nas vilas, nos vilarejos. Quando não encontrava Jesus nas vilas, nos vilarejos, encontrava Jesus nas cidades. Quando não encontrava Jesus nas cidades, encontrava Jesus no topo da montanha, clamando ao Pai, e as pessoas já esperavam embaixo, porque sabia que Jesus tinha algo especial para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus desce do monte, grandes multidões seguiram, e no meio daquela multidão, um leproso. O estado desolador do leproso, ele estava maculado, doente, expulso, porque ele foi expulso da sociedade. Era um homem impuro, incurável, porque para a medicina daquela época seria impossível um leproso voltar a ter a sua saúde. Era impossível. E o texto vai nos dizer, queridos, que aquele leproso, ele foi até o Senhor, ele foi na presença de Deus naquele momento, porque o próprio Senhor, era o próprio Deus que estava ali. E aquele leproso, ele vai agora na presença do Filho de Deus. Ele está na presença do Senhor, e na presença de Deus a fartura de alegria, na presença do Senhor a fartura de todas as promessas do Senhor. Entenda que aquele homem, ele está diante de Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção daquele homem é que agora, diante de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele confessou a sua impureza, porque ele estava leproso, ele era um homem leproso, e diante de Jesus ele confessa que estava leproso. Ele olha e diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele estava dizendo: eu sou leproso, eu sou um homem leproso. Naquele momento ele creu, porque ele sabia que Jesus tinha todo o poder. Ele creu como uma criança que Jesus poderia curá-lo. E o que o Senhor fez naquele momento com aquele leproso? Jesus ouviu a sua súplica. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clamas a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe, que ainda não conhece. Aquele leproso naquele momento foi alcançado pela bênção do Senhor Jesus, porque Jesus ouviu o seu clamor. Ele orou naquele momento diante do Filho de Deus. Ele estava dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei que o Senhor pode. Todo poder está sobre ti, todo poder está sobre ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me restaurar. Naquele momento, Jesus olhou para aquele leproso, ele tocou no leproso, algo que ninguém faria. Quem é que tocaria em um homem leproso?
Naquela época, segundo a lei mosaica, era proibido tocar no leproso, era proibido se aproximar de um leproso, até porque era uma doença contagiosa, uma doença terrível. Então o leproso não podia viver no meio do seu povo, da sua família ou da sociedade. E se por algum momento o leproso fosse encontrado, ele trazia nas suas mãos um sino que alertava as pessoas acerca que ele estava leproso. Ele proclamava, ele dizia: vai passando o leproso, aqui está um leproso, e as pessoas então se ausentavam, se afastavam e deixavam aquele leproso ir. Mas não podia tocar no leproso, não podia se aproximar do leproso. Jesus naquele momento chamou a atenção do povo que estava ali. Eu creio que aquela multidão se afastou de Jesus, se afastou do mestre, ficou Jesus e o leproso. Jesus, ele toca no leproso. O povo que estava acompanhando Jesus de longe ficaram assustados. Olha, Jesus tocou no leproso, Jesus tocou no homem. E quando Jesus tocou no leproso, aleluia, algo tremendo aconteceu, irmãos. Porque naquele momento Jesus disse para aquele homem: eu quero te curar. Jesus profetizou, deliberou uma palavra profética. Jesus disse: fica limpo, fica curado. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, algo tremendo que nos chama a atenção, porque a Bíblia fala acerca de outro fato, de outro acontecimento parecido com este fato, parecido com este milagre, porque a mulher do fluxo de sangue, ela sofria 12 anos de hemorragia, e foi ela que tocou na orla do manto de Jesus. E aqui dentro deste milagre, foi Jesus que tocou no leproso. Você está entendendo, irmãos? Porque quando a pessoa vem até Jesus, quando a pessoa vem acreditando no poder do mestre, a história é diferente. Jesus toca na enfermidade, Jesus toca na situação que para os médicos, ou para a medicina, ou para o homem é impossível. Ele mostra que ele tem todo o poder, que nada é impossível diante dele. E Jesus naquele momento, ele pratica agora a misericórdia que ele já havia anunciado em Mateus 7, versículo 7 até o versículo 8. E naquele momento, quando Jesus cura o leproso, ele está curado, o homem está curado, o homem está glorificando o mestre. Jesus, ele disse para aquele moço: não diga a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Levítico capítulo 14, versículo 1 até o 32, fala acerca da lei do leproso. E naquele momento, a primeira tarefa daquele homem que foi curado foi mostrar para o sacerdote. O sacerdote é o representante de Deus diante do povo. O próprio sacerdote ia comprovar a veracidade do milagre daquele leproso. O próprio sacerdote ia anunciar para aquele povo que aquele leproso não estava mais doente, tinha sido curado e poderia voltar para a sociedade, poderia voltar para a sua família, poderia voltar novamente a conviver juntamente com o seu povo e com alegria no seu coração. Jesus mandou para que ele fosse então testemunhar diante do sacerdote que estava limpo a cura. A grande transformação precisava ser manifestada. O Filho de Deus naquele momento surpreendeu não somente o leproso, mas todas as pessoas que viram e agora estava vendo, os que viram antes e os que estavam vendo agora.
o milagre. Eu creio que quando aquele leproso entrou novamente na cidade para viver novamente com aquele povo, com os moradores daquela cidade, ou daquela província, ou daquela vila, ou daquele vilarejo, as pessoas ficavam admiradas e diziam: ele não estava leproso, ele foi curado. As pessoas diziam: não, ele foi até Jesus e Jesus curou ele está curado. Se nós acreditarmos no poder de Deus, vamos desfrutar das maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Pode aplaudir a Jesus com alegria.